tem muita gente que pensa é que o mal está na posição do bem no mesmo nível. É como se o mal e o bem estivessem em oposição um ao outro, em pé de igualdade. Ou se como o diabo estivesse em pé de igualdade com Deus. Deus do bem e o diabo do mal. Isso não é verdade. A Satanás não tem todo o poder. Ele pode agir dentro do campo da permissão divina e dentro do propósito divino. Porque qual é o propósito do sofrimento? Deus estava permitindo que Jó fosse afligido para que Jó provasse para o mundo, inclusive para nós hoje que vivemos aproximadamente 3.500 anos depois dele, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. Então o sofrimento é pedagógico. Se Deus permite sofrimento, é porque tem um propósito maior. Porque se você não tem um exemplo disso, você que está vivendo o drama do sofrimento, e o sofrimento é democrático, ele chega para grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos. A vida não é indolor. Então não é possível viver neste mundo blindado, numa estufa, numa redoma de vidro, num jardim grinaldade de flores. Sofrimento chega. E chega para todos. A questão é como é que nós vamos fazer essa leitura. Porque se você não fizer a leitura correta, ou pelo sugestionamento de Satanás, você vai se voltar contra Deus, blasfemar contra Deus. E existe um adágio popularmente conhecido aqui no Brasil que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. E esse adágio não é verdadeiro. Por que não? Porque o que amolece o coração do ser humano não é o sofrimento, é a graça de Deus. Lá em Apocalipse, disse que os homens, ao serem afligidos, blasfemavam contra Deus. Porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O sofrimento, em alguns, traz o quê? Quebrantamento. Em outros, traz o quê? Endurecimento. Uns no sofrimento se voltam para Deus. Outros no sofrimento blasfemam contra Deus. Portanto, não é o sofrimento em si que nos leva a Deus. Mas a graça de Deus pode agir nesse sofrimento e trazer quebrantamento e dependência de Deus. E essa pessoa então recorre ao Altíssimo e encontra nele refúgio e escape do sofrimento.